Jornal do Almoço. Oferecimento: Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar. Onze horas 46 minutinhos, muito bom dia para você. Jornal do Almoço chegando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina, cumprindo com o nosso papel de apresentar a você os candidatos ao governo do estado, suas propostas, para que você possa fazer com mais consciência a sua escolha. Como temos feito, né, desde o comecinho da semana. Então a gente continua aqui com o nosso Jornal do Almoço, com a rodada de entrevistas com os 5 candidatos ao governo de Santa Catarina, os 5 mais bem colocados na primeira pesquisa IPEC, contratada com exclusividade pela NSC. Todas as entrevistas têm como objetivo as discussões e as ideias propositivas, com ênfase no aprofundamento do programa de governo de cada um dos candidatos. E aí, desta forma, os eleitores, você, eleitor, poderá decidir o seu voto com mais tranquilidade, com muita consciência, sempre visando ao fortalecimento da democracia e uma Santa Catarina ainda melhor. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio. Na última segunda-feira, recebemos aqui Jean Loureiro, do União Brasil, ontem, Esperidião Amin, do PP. Hoje é a vez de Carlos Moisés, do Republicanos, quinta-feira, Jorginho Melo, do PL e na sexta-feira, Décio Lima, do PT. O tempo de cada entrevista é de 29 minutos, mais 1 minuto para as considerações finais. Bom dia, candidato. Bem-vindo ao Jornal do Almoço. Bom dia, Lane. Bom dia, Faraco. Bom dia. É um prazer conversar com os catarinenses. Seu tempo começa a valer a partir da sua primeira resposta e eu começo, então, falando do término do seu governo com um crescimento na arrecadação, um crescimento na receita, mas, ao mesmo tempo, nós temos aí 160 mil pessoas em Santa Catarina que passaram a viver no estado de pobreza no ano de 2021, isso segundo a Fundação Getúlio Vargas. Por que essa diferença e o que fazer se o senhor for reeleito? Perfeito. A cada 5 minutos que nós ficamos conversando aqui, uma nova vaga de emprego com carteira assinada é gerada em Santa Catarina. Nós estamos gerando oportunidades. Nesse processo de inclusão, a gente está trabalhando também com oportunidades na educação. Por exemplo, nós temos 57.060 famílias recebendo até quase 600 reais, R$ 568 reais por mês, para terem os estudantes do ensino médio na sala de aula. Tem estudantes desses que estão pagando o aluguel da casa, levando comida para dentro de casa. Enfim, nós estamos enfrentando. Havia 12 anos que Santa Catarina não enfrentava o déficit habitacional. O nosso governo, em 2021 e 2022, enfrenta déficit habitacional em parceria com os prefeitos, né? O nosso governo é o governo mais municipalista da história de Santa Catarina. Os problemas existem nas cidades, por isso a gente enfrenta cada um dos problemas nas cidades. A geração de oportunidades, o ensino. Hoje, Santa Catarina tem o menor desemprego, a gente está falando de exclusão, né? Hoje, Santa Catarina tem o menor desemprego da história de um estado brasileiro, 3,9%. Candidato, por que algumas cidades ainda estão bem abaixo, né, de uma média aceitável nacional de IDH? Por que essa diferença dentro do estado? Nós temos um programa chamado Gente Catarina, que identificou 61 cidades catarinenses com menor IDH. Ele destoa do restante do estado. Esse programa qualifica projetos importantes para as cidades, geração de mão de obra qualificada, projetos para desenvolver o artesanato, a indústria local, atrair investimentos e, obviamente, a nossa bandeira de infraestrutura está levando para todas as cidades de Santa Catarina também a instalação de novas empresas e oportunidades. Candidatos, mas falando nessas 160 mil pessoas em estado de pobreza, o senhor fala então na educação, eu penso daqui para frente, o que fazer para acolher esses 160 mil e evitar que se multiplique mais essa pobreza no estado? Durante a pandemia, a gente estabeleceu o Renda Catarina, que também transferiu renda para os catarinenses que estavam inscritos no Cade Único. Né? Nós temos um projeto importante para continuar isso, se necessário for, porque durante a pandemia a gente tinha essa falta de possibilidade de trabalhar, especialmente trabalho não qualificado, trabalho informal, e as pessoas tinham que estar na rua trabalhando informalmente e não tinham essa oportunidade. Então a gente transferiu renda. Nós entendemos que não basta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E a educação é, de fato, que vai redimir, vai mudar a política e vai mudar essa situação das pessoas que não têm acesso ao trabalho, enfim, à renda, qualificando projetos importantes para cada uma dessas cidades. Então, nós temos pessoas nas 61 cidades de menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano,
de Santa Catarina. Isso tem a ver com o IDEB, né, na região, na evasão escolar, mortalidade infantil, uma série de indicadores de avaliação, que o nosso governo trabalha com indicadores de avaliação, para que a gente monitore essas cidades e gere oportunidades. E a gente está conseguindo reverter algumas dessas realidades. Tanto que nós tivemos um número bem superior a esse antes da pandemia, enfrentamos uma pandemia com o melhor resultado do país em mortalidade, é importante se destacar, e o estado que melhor enfrenta a pandemia, mais rápido se recupera economicamente. Ainda assim, nós vivemos momentos críticos durante a pandemia, inclusive, na época, divulgamos isso, né, várias vezes, cerca de 300 pessoas que perderam a vida sem conseguir exatamente uma transferência para um leito de UTI, tivemos transferências para o Espírito Santo, enfim, foram momentos bem críticos da pandemia no estado de Santa Catarina. Ainda assim, o senhor acredita que a avaliação é positiva em relação a esse combate? Não é positiva, é a melhor do Brasil. Ninguém em Santa Catarina deixou de ser atendido, diferentemente de outras unidades da federação. Estar num ambiente de emergência é melhor do que estar em uma unidade de terapia intensiva. Estar recebendo, mesmo que em leito de enfermagem, a atenção médica de um intensivista, de um equipamento de reanimação cardiopulmonar, de uma ventilação mecânica, também é ser assistido. Nós tivemos um momento de pico, mas a nossa realidade foi sair de 500 leitos de UTI que nós tínhamos para mais de 1.500 leitos de UTI. Nós triplicamos a oferta de leitos de UTI em Santa Catarina. Isso salvou os catarinenses efetivamente, aliado a medidas restritivas que nós adotamos na hora certa. Santa Catarina foi o estado que menos fechou e quem fala que o nosso enfrentamento da pandemia foi o melhor do Brasil não é o Moisés, é o IPEA e também o Centro de Liderança Pública em São Paulo, que por indicadores de avaliação monitora a ação de cada estado. Então, nós temos um caso de sucesso que é melhor, inclusive, do que várias experiências de países desenvolvidos na Europa, se a gente confrontar os números, né? Mas ainda assim, candidato, em função do problema na transferência, nós tivemos 300 mortes, eu não quero que isso aconteça, mas se uma nova pandemia acontece no estado, nós estamos preparados? Estamos sim. Veja, nenhum país do mundo, né? Essa foi a maior crise sanitária, a maior crise de saúde que o mundo já enfrentou, especialmente o Brasil, sem sombra de dúvidas, a maior pandemia, a maior crise sanitária e crise de saúde que o Brasil já enfrentou. Então, nós tivemos que comprar em pandemia, foi um desafio, né? As pessoas falam dos respiradores que não chegaram a Santa Catarina, os 33 milhões, que esse governador foi a primeira pessoa, muito antes dos órgãos de controle, a mandar seguir o dinheiro, bloquear os 38 milhões, para recuperar os 33 milhões dos catarinenses. Já estamos nos cofres públicos, já temos 14, mais 25 bloqueados na Justiça. Ou seja, essa é uma questão que os engenheiros de obra pronta vêm criticar o nosso governo. É um desafio atuar em pandemia quando todos querem a mesma coisa. Mas o nosso resultado foi o melhor, certamente em termos inclusive de oferta de leitos de UTI. E a gente tem que trabalhar com a ciência, Elaine. Veja bem, nós tínhamos uma proporção de leitos de UTI por habitante aqui. O nosso era acima da média de muitos países da Europa. Então, a gente conseguiu fazer o que melhor se podia fazer para os catarinenses naquele enfrentamento. Agora, é importante se dizer que foi uma escola para todo o Brasil e para o mundo, foi, né? Hoje nós temos um centro de operações que pode ser reinstalado a qualquer momento. Nós temos uma métrica, uma logística de distribuição de vacinas, de equipamentos para todos os rincões de Santa Catarina. E isso a gente aprendeu em combate, aprendeu durante a guerra. Esse ano o problema maior foi no atendimento pediátrico. Então, ainda assim, diante de tudo que o senhor expôs aqui, falou aqui, nós tivemos um problema seríssimo, né? E temos no atendimento pediátrico. Por que o Estado foi pego de surpresa em relação a esse ponto específico e o que fazer para que isso não volte a se repetir? Não é pego de surpresa. São vários fatores que agravaram a crise, por exemplo, especialmente no período frio, né? Com doenças respiratórias, especialmente para as crianças. E a gente tem baixa taxa de cobertura de vacinação, essa é uma realidade que tem que ser falada aqui, muito aquém do que a gente imaginava que tivéssemos. A gente já teve cobertura de 90%, por exemplo, para poliomielite, para paralisia infantil. O que justifica isso? E hoje a gente tem aí, não chega a 50%, a gente pode voltar a ter novamente paralisia infantil no Brasil por conta de um desserviço que se fez, de uma descrença na ciência e assim por diante. Esse é um fator. O outro fator foi o isolamento durante a pandemia, que obviamente a gente ficou sem aula, enfim, as pessoas não tiveram contato, as pessoas nem griparam durante a pandemia, a gente acompanhou isso, sobrou medicamento de gripe nas farmácias, né? E por outro lado, toda vez que a gente cria e estabelece um ambiente de UTI, por exemplo, a gente monitora pela demanda. E o hospital infantil, por exemplo, aqui o Joana de Guzmão, na capital, no momento dessa crise que você está se referindo, Faraco,
95% das pessoas que estavam ali, mães e filhos, no hospital infantil, não deveriam estar ali. Mais de 90% não eram casos de alta complexidade. Naquele período nós tínhamos, por exemplo, na capital, UPAs que ficaram 7 anos para ser terminadas, uma delas no sul da ilha, e tínhamos 7 pediatras à disposição da sociedade catarinense, especialmente aqui em Florianópolis e na Grande Florianópolis. Ou seja, a atenção primária da saúde falhou em alguns municípios, né, aliado ao isolamento e à baixa taxa de vacinação, e obviamente que quando você recebe, ninguém deixou de ser atendido aqui por falta de UTI. Sim. Todas as crianças que foram recebidas no hospital, mesmo aquelas que eventualmente vieram a óbito, elas tiveram atendimento na emergência do hospital, que é superior a um ambiente de UTI. Ninguém chega para ser estabilizado e vai direto para a UTI. Então nós entendemos que, e outra coisa, né, os hospitais de Santa Catarina receberam da política hospitalar catarinense, algo inédito do nosso governo, 6 vezes mais investimento do que nos anos anteriores. Falando em investimento, eu preciso perguntar sobre a questão da falta de profissionais nessa área. O que o senhor pretende fazer para que isso seja mais atrativo? Porque faltam pediatras, não adianta também aumentar o hospital sem ter um pessoal que também seja bem remunerado e valorizado para isso. Isso é uma questão de mercadológica também, né? Normalmente os profissionais da saúde eles acabam migrando para as atividades que dão mais retorno, obviamente financeiro. Talvez um grande número de pediatras existem sim, mas muito aquém da possibilidade que a gente tem de ofertar, e essa parceria com a atenção primária de saúde. Por isso que nós estamos investindo em 173 hospitais de Santa Catarina, mais de 600 milhões de reais na nossa nova política hospitalar catarinense. Antes, as pessoas tinham que vir à capital, beijar a mão de políticos, para ver se o hospital filantrópico teria ou não condições de pagar salário, se poderiam avançar. E o que a gente está fazendo aqui é estabelecer meritocracia, critérios mensuráveis, ofertou serviço ao cidadão, recebe mais dinheiro público. Destacando também que nós tivemos aí, por exemplo, o caso das cirurgias eletivas, né? Nós já fizemos até o presente momento mais de 100 mil cirurgias eletivas em Santa Catarina, em parceria com esses mesmos hospitais filantrópicos e com os próprios do Estado. E nós temos hoje na fila 57 mil pessoas aguardando cirurgia eletiva, que nós vamos zerar essa fila até o final do ano, porque nós pactuamos com esses mesmos hospitais filantrópicos 24 mil cirurgias mês. Então, basta fazer as contas. Enquanto tem candidato prometendo nos próximos 4 anos zerar a fila, nós vamos zerar a fila até dezembro deste ano. O senhor citou há pouco o caso dos respiradores, né? É um caso amplamente divulgado durante a sua gestão, um caso extremamente polêmico. O senhor recebeu muitas críticas em relação a esse caso especificamente. Na composição do governo, lá atrás, o senhor falou muito num corpo técnico, um secretariado técnico ao seu lado. Ainda assim, nós tivemos esse escândalo envolvendo o caso dos respiradores. O que foi feito de lá para cá em relação a esse caso específico e o que o senhor pretende fazer para evitar que esse tipo de situação aconteça novamente no governo? Na verdade, não há governo à prova de golpe, né? Quando alguém de fora do Estado quer dar um golpe no governo, não existe governo à prova de golpe. O que a gente fez já foi mudar o rito de compras, né? E essas compras da pandemia, todas elas, 15 estados brasileiros tiveram o mesmo problema. O governo federal teve exatamente o mesmo problema que Santa Catarina teve. Só que só aqui virou caso de afastamento, impeachment, perseguição política, né? Tentaram usar para outra coisa. Uma covardia, na verdade, com o catarinense em plena pandemia. O governador do estado, Moisés, essa pessoa que está falando aqui, foi a primeira pessoa que tão logo detectou que os valores não chegariam os equipamentos não seriam entregues, bloqueamos através da Fazenda, né, de investigação, seguimos o dinheiro e recuperamos esses valores. Estão bloqueados 38 milhões. Mudamos o rito de compras, né? O modelo de compras de produtos da China é efetivamente com pagamento antecipado e, inclusive, isso consensuado até com órgãos de controle. Não é? Com órgãos de controle. O que faltou foi a garantia, né? Então, teria que ter um intermediador que nos desse a garantia, enviar o dinheiro para fora. Isso, durante esse enfrentamento da pandemia, não foi observado isso. É óbvio que era uma situação, não é uma situação de normalidade, né? A saúde de Santa Catarina compra praticamente R$1 bilhão todos os anos, né? E a gente comprou respiradores também. Tanto que a gente saiu de 500 para 1.500. Então, a gente teve sucesso nas compras dos respiradores. Dos 200, só 50 foram entregues, chegaram em Santa Catarina, os outros 150 se perderam. O dinheiro está sendo recuperado e eu acredito que esse é um assunto que nos trouxe uma experiência, né, para corrigir o processo de compras, isso é muito importante, mas, independentemente disso, a integridade do nosso governo fez com que a gente recuperasse os valores, até porque não há ninguém dentro do governo do Estado que tenha participado de forma fraudulenta desta compra, né? Todos estão sendo responsabilizados de forma culposa, ou seja,
sem a intenção de cometer algum ilícito contra o dinheiro público, a máquina pública. E, por outro lado, aqueles que de fora, os empresários, enfim, envolvidos, vão ser responsabilizados, até porque o dinheiro já está garantido. Candidato, o senhor também citou logo no começo da entrevista sobre defender um corpo mais técnico de liderança no seu governo, mas depois do primeiro processo de impeachment, o senhor optou por indicações políticas para o seu secretariado. Foi uma forma de o senhor manter a governabilidade? Nós temos 2 secretarias apenas, né? De todas elas, apenas 2 que receberam políticas, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Educação, né? E fizeram grandes trabalhos. Os parlamentares que assumiram essas secretarias fizeram um trabalho excelente à frente delas, até porque cada um deles tinha, de certo modo, alguma experiência, ou administrativa, de gestor, ou até mesmo na área específica, como era o caso do secretário de Agricultura. E a gente entende que essa composição de governo também nos dá uma base para aprovar aquilo que os catarinenses querem dentro da Assembleia Legislativa, ou seja, estabelece um diálogo maior, uma proximidade, mas no nosso governo, todos os candidatos, todas as pessoas, aliás, que foram indicadas para o governo sabem que não é uma secretaria de porteira fechada. O governo mantém ali os seus quadros técnicos, a política do governador Moisés, ou seja, de austeridade, de integridade, de transparência, de boa versação de recursos públicos, é mantida em todas as secretarias. Não foi a sua ideia inicial lá no começo da gestão, o senhor mudou de ideia ao longo, principalmente depois do primeiro processo de impeachment. Foi só essas 2 exceções que eu falei, mas a grande maioria, veja, o nosso governo foi um governo que extinguiu cabides de emprego, né? Mas eu assumi um governo, é bom lembrar aqui, vamos voltar ao início então, com uma dívida, aquela pessoa que está me ouvindo em casa agora, a dona de casa, de 1 bilhão e 200 milhões, uma dívida da saúde, inclusive, de 750 milhões, que se dizia impagável. Nós pagamos as dívidas, extinguimos cabides de emprego, porque quando você fala de indicação política, logo vem à mente da pessoa que está nos assistindo agora, o catarinense, que é um cabide de emprego, que está fazendo negociata. Nós extinguimos mais de 2.050 cargos comissionados e funções gratificadas, extinguimos as secretarias regionais, as SDRs, diminuímos o tamanho do Estado e compromissos assumidos aqui, que foi lá em 2018, na nossa eleição, de fato com a ajuda do presidente Jair Bolsonaro, naquela eleição, foi mais Brasil, menos Brasília. Eu fiz em Santa Catarina, colocando dinheiro nas cidades. Combate à corrupção, revisão de contratos nós fizemos. E o terceiro, que era a diminuição do tamanho do Estado. Isso não impede que, eventualmente, abra-se uma exceção para compor uma base no parlamento e ter alguém mais próximo. E todas as experiências que nós tivemos de indicação política, ele aliou, não deixou de aliar a boa técnica e a política. O senhor acabou de citar o presidente da República, Jair Bolsonaro, o senhor mesmo falou isso, né, agora aqui, que se elegeu numa onda bolsonarista lá atrás, naquela ocasião, em 2018. Durante a sua gestão, o senhor se afastou do presidente da República, Jair Bolsonaro. Você Qual pode deve citar ser algum exemplo do meu afastamento? Sim. No perfil próprio Bolsonaro, enfim, não, perfil, alguns... Aí é o meu perfil, né? Isso é uma questão pessoal, né? O presidente tem um jeito dele, eu tenho o meu. E outra coisa, ser colaborativo ou ser alguém que caminhou junto em algum momento não significa concordar em tudo, né? Talvez a gente tenha divergido, o senhor nunca se afastou do presidente da República, Jair Bolsonaro? Na verdade, veja, o presidente tem um cargo, né? A gente está discutindo essa eleição em Santa Catarina. Quem vai governar Santa Catarina para os próximos 4 anos? O presidente tem a tarefa dele, que foi otorgada pelos brasileiros, né? E pelos catarinenses também. O governador do estado tem a sua tarefa em Santa Catarina. Então, a gente pode divergir em algum momento em ideias... O senhor concorda que em alguns momentos... Isso não significa nem proximidade nem afastamento. Significa ser um governador que tem discernimento e um governador precisa ser independente. Eu vou lhe explicar por quê, Faraco, para você entender. Por exemplo, quando o governo federal precisou da ajuda de Santa Catarina, o governador Moisés foi muito parceiro do governo federal, colocando 465 milhões nas rodovias federais, na BR-470, na BR-163, lá no oeste de Santa Catarina, que só avança com 100 milhões dos catarinenses, a 470 com 300 milhões, a 285 lá no extremo sul de Santa Catarina e a BR-280, que tem um trecho estadualizado, mas também tem um trecho federal que roda com 50 milhões dos catarinenses. Na hora em que a gente participou da pandemia, o Ministério da Saúde não conseguia habilitar os leitos de UTI. É R$6.000 a diária. Nós pegamos os hospitais filantrópicos e falamos, esse não é uma responsabilidade do governo federal, nós vamos bancar as UTIs com o dinheiro dos catarinenses. E a gente salvou gente por conta disso. Agora, chega um determinado momento em que o governo federal, por exemplo, quer levar uma pista de logística, de transporte de cargas, lá do aeroporto de Navegantes, para o Paraná. E o edital dá a entender que isso vai acontecer para o Paraná. Eu vou à Justiça dialogar com
com o governo para dizer, olha, nós não concordamos com isso. Por isso que eu digo que quem governa tem que governar para defender os catarinenses. O interesse, um governador bajulador não resolve o problema dos catarinenses. Perfeito. E você sabe por que o problema das BRs é um problema meu? Porque ali estava morrendo o catarinense. A pergunta era justamente na linha de entender como será a relação daqui para frente. É inegável, né? Nós noticiamos aqui na época, em alguns momentos, de 2018 para cá, o presidente da República, em 2020, por exemplo, no começo, fez críticas diretamente ao governador Carlos Moisés. Em alguns momentos, o governador Carlos Moisés rebateu essas críticas, quando, por exemplo, teve a troca no Ministério de Sérgio Moro. Eu lembro muito do episódio na ocasião. Daqui para frente, há uma relação, ser reeleito também, por exemplo, o atual presidente da República, é uma relação mais tranquila, digamos assim? Eu nunca tive nenhum problema diretamente com quem quer que seja, nem com o presidente, e obviamente que ele tem as responsabilidades de presidente da República, nós vamos continuar tendo essa relação. Sempre fui muito bem recebido por todos os ministros do atual presidente da República, da atual gestão. Acredito que isso vai continuar, independentemente de quem seja quem governe o Brasil pelos próximos 14 anos. Essa discussão aqui em Santa Catarina não é uma discussão de quem vai governar com Lula ou com Bolsonaro. A discussão é de quem vai levar Santa Catarina pelo bom caminho que ela está trilhando pelos próximos 4 anos. Quem vai consolidar as mudanças profundas que nós fizemos na máquina pública, no combate à corrupção. Nós economizamos 505 milhões em revisão de contratos. Isso sim deveria chamar a atenção do jornalismo catarinense. Perguntar, bom, onde estavam os 33 milhões? Eu já disse, nós recuperamos. Agora, onde estavam 505 milhões de reais que a gente só trocando uma empresa, fazendo um pregão novo, todos os anos a gente economiza em Santa Catarina. Esse foi o meu segundo compromisso daquela eleição de 2018, combater a corrupção. Vamos falar de outras áreas também aqui do nosso estado que são tão importantes quanto. Vamos falar do saneamento básico em Santa Catarina. Apenas 25%, cerca de 25% da população tem acesso ao esgoto tratado. E queria saber do senhor por que estamos nisso e, se reeleito, o que fazer de diferente para melhorar nesses números. Laine, o seu dado ele não está atualizado. Eu vou atualizar. Quando eu assumi o governo, nós tínhamos 20... Esses são dados de 2019. 20 de 2019, então veja, já tem bastante tempo, né? Eu assumi o governo, nós tínhamos 20% de cobertura. Nós 23. avançamos... 23. 20, 21. Nós avançamos praticamente 50%. Estamos com 31% de cobertura de esgoto hoje. Mas ainda assim é baixo, né, governador? Deixa eu lhe Catarina. contextualizar, porque esse não é um tema superficial, a gente tem que, ele é de fato profundo, Sim, né? vamos É lá. sobre a terra. A métrica que nós temos em Santa Catarina, isso são temas complexos, a gente tem que entender e discuti-los tecnicamente. Nós teríamos hoje, ser considerado o modo catarinense de tratar esgoto, mais de 60% de cobertura de esgoto. Nós temos um modelo aqui, vocês são jovens, né? Mas eu me criei aqui na ilha, no interior funciona assim também, que é chamado modelo de fossa séptica e filtro anaeróbio. Então é um sistema eficiente e que no modelo, por exemplo, de Santa Catarina, que tem pequena propriedade rural, que tem especialmente mais de 500 famílias vivendo do agronegócio, as pequenas cidades, modelos de grandes centrais de tratamento de esgoto não seriam viáveis economicamente. Então, nós estamos pleiteando que esse nosso modelo, inclusive, seja considerado também. Aí nós já estaríamos superando 60% de cobertura. Mesmo assim, a gente tem avançado. Eu vou dar exemplos. Há uma grande reclamação aqui em Florianópolis, na tratamento insular, no João Paulo, são mais de 150 milhões em cada unidade dessas. Potecas agora em São José. Em todo o estado de Santa Catarina, a gente está avançando com saneamento básico. E um detalhe interessante, o novo marco do saneamento, que determina que até 2033 a gente tenha 99%, por exemplo, de cobertura de água potável, nós já atingimos. A Casan recentemente divulgou o dado, né? Alguns ainda têm o dado que é 90%, não. Nós já temos 99% do povo de Santa Catarina com água potável. E se considerarmos também esse modelo, né, de fossa séptica, temos mais de 60%. Precisamos avançar? Precisamos. O mais relevante é que nós saneamos a companhia, era uma companhia deficitária, colocamos dinheiro público nela, inclusive, para enfrentar a crise hídrica. A Casan já investiu mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em proteção de nascentes, resiliência hídrica, enfrentamento, a reservação de água, adução, condução de água, como é o caso de quase 500 milhões que nós vamos investir agora em Chapecó, tirando água do rio Chapecózinho e levando, os próximos 50 anos nós vamos ter mais falta d'água na região de Chapecó. Xaxim, Xanxerê, Cordilheira Alta, Chapecó, enfim, em todas as regiões, a Casan sob nova direção, aliás, como eu citei, uma mulher, nos bastidores a gente estava conversando, a primeira mulher que
dirige a Casan, e dos quadros da Casan, uma engenheira da Casan, assim como lá a Edilene, na Epagre e assim por diante. Por isso, um governo técnico, pegar pessoas técnicas, e é uma unanimidade que a Casan está bem gerida hoje. A polêmica das aeronaves. Lá no início do mandato, o senhor vendeu uma aeronave do Estado, né, amplamente divulgado pelo próprio governo, com o intuito de voar né, em voos tradicionais, voos de linha. Mais recentemente tem usado a aeronave no governo de Santa Catarina para viagens, segundo seus opositores, inclusive para viagens de férias, viagens em família. Isso de fato tem acontecido? Por que não há mais transparência em relação a essas Todos viagens? os chefes de executivo, seja o presidente da República, governadores, têm segurança, né, são acompanhados. Eu gostaria de viver como vocês, né, que sai, vai na rua, no restaurante, mas a verdade é que essa não é uma realidade simples, né? Por questão de segurança, muitas vezes você tem que ser acompanhado. Mas, para além disso, há uma informação que talvez precisa ser dada uma ajustada nela, Faraco. Na verdade, toda a estrutura que atendia só ao governador do Estado, e é importante que o catarinense saiba disso, ela foi compartilhada com os bombeiros, com o SAMU, com o SC Transplante. Então, antes, nós tínhamos, só para o catarinense entender, nós tínhamos um helicóptero que só voava com o governador e com a família dele, e eventualmente com o secretário de Estado. Hoje, esse helicóptero, ele é socializado com o SC Transplante e transporta órgãos para transplantes, né? Nós somos aí, temos hospitais como o Blumenau, a gente tem hospitais campeões de transplante, enfim. Estamos investindo nos aeroportos para que isso funcione 24 horas por dia, balizando os aeroportos, porque eu peguei o estado dos 21 aeroportos, 8 estavam fechando, né? Só faltam 2 para a gente regularizar, para que funcione 24 horas por dia essas aeronaves para transportar órgãos, para transplante. Por outro lado, nós tínhamos um jato, uma aeronave para sheik, para doleiro, enfim, para jogador de futebol rico, não para governador. Eu vendi o jato para pagar a dívida da saúde e de outras dívidas que os outros governadores deixaram. Vendendo o jato, nós alugamos uma aeronave mais barata, com hélice, né? E que também leva uma maca, a mãe com o paciente e leva o governador. Então é um compartilhamento. Ninguém desconhece que o governador voa de helicóptero e de avião, isso aí todo mundo sabe, né? Que é transportado dessa maneira e também de carro. O fato é que tentaram transformar algo que foi extremamente positivo em algo negativo. Nós compartilhamos as aeronaves. Hoje, para você que está em casa me assistindo, o governador termina de transportar a mãe com o filho, ou um paciente, por exemplo, infectado com alguma doença que precisa de um transporte, como foi o caso do período da Covid, higieniza a aeronave, arranca a maca, coloca o banco e o governador voa na sequência. Mas essa aeronave ela pode ser utilizada para família, férias, alguma coisa? Pode. Isso aconteceu? Pode, sim, com certeza. Sempre os governadores, todos os governadores que voaram com estrutura pública de Santa Catarina, assim como o presidente da República, todos os cargos do Executivo, utilizam-se de todos os meios de transporte à sua disposição, para si, para sua família, para os secretários de Estado. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é abrir, franquear essa estrutura que ninguém questionava, com o SAMU, com bombeiros, transporte de vacinas e assim por diante. Você é candidato, nós temos 2 minutinhos para uma última pergunta antes das suas considerações. Evasão escolar em Santa Catarina, como transformar a educação em algo mais atrativo e valorizando também os profissionais que trabalham na área? Nós estamos investindo 7,7 bilhões de reais na nossa gestão, investimos no ano passado em educação. Foi o maior investimento em educação da história de Santa Catarina. Converso com o diretor da sua escola, nós estamos mudando a infraestrutura de mais de 1.000 escolas catarinenses, com quadras de beach tênis, ginásios cobertos, espaços makers, laboratórios de informática, enfim, de tecnologia. Pela primeira vez na história de Santa Catarina, para evitar a evasão escolar no ensino médio, 57.060 famílias catarinenses recebem R$ 568 por aluno do ensino médio ficar em sala de aula, não abandonar a escola. Nós estamos criando, no novo ensino médio, que começam as novas trilhas agora, né? Óbvio que educação, 2 anos de pandemia, é um governo incomparável. Mesmo assim, a gente investiu. O novo ensino médio começa as novas trilhas agora, que também serão um atrativo para educar para adequar a demanda de mercado, né, com a formação, a capacitação profissional. Enfim, estamos efetivamente com o salário mínimo dos professores
de R$5.000, algo inédito no Brasil e na história de Santa Catarina, o laptop para todos os professores, mais de 10 mil lousas digitais, nós somos o maior comprador de laptop do Brasil, ou seja, nós impactamos o Bolsa Atleta, Bolsa para Atleta, nós impactamos a educação. E na educação especial, na educação inclusiva, foram R$550 milhões, só nas AMAs, nas APAES, nas associações de autistas, de cegos, de surdos e deficientes, foram 350 milhões. Ou seja, isso é investir e acreditar na educação. Agora, o resultado vai ser colhido daqui a alguns anos na semente que nós plantamos hoje. Dentro da segurança pública, a redução no número de feminicídios, né? Números alarmantes aí desse ano de 2022, é uma bandeira importante? É importante que a mulher catarinense, ela está notificando. Nós temos muita agressão à mulher Brasil afora que não é notificada. Aqui ela está sendo encorajada. E por uma ação, inclusive, do nosso governo, que nós vamos trazer agora, além do botão de pânico da Rede Catarina, nós compramos já tornozeleiras e vamos pactuar com a Justiça, com o Ministério Público, para colocar tornozeleira no agressor. Ou seja, a mulher vai ter um dispositivo que, quando ele se aproximar, automaticamente as forças de segurança vão ser informadas de que ele está se aproximando da mulher. Isso vai ser um diferencial. É óbvio que a gente conta com a ajuda da Justiça, né, que aplica a medida protetiva a essa mulher. Para além disso, nós temos várias outras ações. As salas lilás, que são fora do ambiente de delegacia, as salas girassóis, que a mulher que é vítima de violência recebe roupas, né, especialmente violência sexual, quando ela tem que deixar as roupas na perícia do Estado de Santa Catarina, e muitas outras ações que nós estamos fazendo para proteger as mulheres e também tratando, né, fazendo reuniões com o agressor, né, porque nós precisamos fazer uma mudança na cabeça dessas pessoas, cultural, enfim, e mostrar para eles da importância de se tratar bem a mulher de Santa Catarina e do Brasil. Candidato, agora o senhor tem 55 segundos para suas considerações finais. Então, obrigado, Faraco, Lane, obrigado a NSC por essa oportunidade de conversar com você, catarinense. Eu fui aquele governador que talvez não tenha sido o governador que jogou para a plateia, fez muito marketing, mas os nossos números são os melhores da história de Santa Catarina. É um governo absolutamente incomparável e a gente está trabalhando e quer continuar cuidando dos catarinenses do jeito que a gente cuidou até o presente momento. Com o melhor resultado da pandemia da história do nosso Estado, o maior investimento na história, na educação, investimento com recursos próprios, o maior em segurança pública e os melhores números. E nós fomos considerados agora, na gestão pública, o Estado mais eficiente do Brasil, resultado desta semana, pelo Centro de Liderança Pública. Ou seja, os números falam por nós. Vote 10, Moisés Hildo Deller para governador e Celso Maldani, nosso senador 155. Candidato à reeleição ao governo de Santa Catarina, Carlos Moisés, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade de voltar aqui e conversar com os catarinenses. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. 12h18. Amanhã, claro, o Jornal do Almoço segue com a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Convidado dessa quinta-feira, Jorginho Melo, do PL. Agora nós vamos para um rápido intervalo e depois você segue com as informações aí da sua região. Relógios marcando 12h21. Boa tarde para você que acompanha o nosso Jornal do Almoço aqui na tela da NSC. Estamos de volta agora com as notícias aqui do sul do estado. Um homem de 28 anos morreu ontem em Laguna num acidente de moto. Os bombeiros foram chamados para atender essa ocorrência e levaram a vítima para o hospital. Segundo a Polícia Militar, o homem estava de moto quando bateu num poste. Foi na rua Voluntário Benevides. O motociclista Jackson da Silva não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ele trabalhava como personal trainer numa academia de Laguna. Ontem nós falamos aqui no JA sobre o ataque de pitbulls a outro cachorro em uma praia de Jaguaruna, na Praia do Camacho. De acordo com a legislação, eles não poderiam estar soltos pela praia. Para circular por locais públicos, os cachorros da raça pitbull devem ser conduzidos por uma guia com enforcador e usar focinheira. Agora, a Polícia Civil está investigando esse caso e a gente vai para a nossa redação conversar com o David Sacramento, que acompanha essa história e nos atualiza a partir de agora. David, a polícia já identificou o casal? Boa tarde para você. Boa tarde, Denise, para você. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando no Jornal do Almoço. Sim, tanto o homem quanto a mulher já foram identificados pela Polícia Civil. Esses que seriam os donos, os tutores dos pitbulls que atacaram o cachorro ali da família, né, que era de menor porte.
De acordo com informações da própria polícia, tanto o homem quanto a mulher são naturais do Rio Grande do Sul e estariam morando ali na Praia do Camacho, na região de Jaguaruna, há mais ou menos um ano. Agora, a Polícia Civil tem cerca de 30 dias para concluir o inquérito, mas de acordo com informações da própria polícia, esse inquérito pode ser concluído muito antes. O delegado, nós conversamos ontem com ele, o Lucas de Sá Rezende, que é o titular da delegacia de Jaguaruna, falou que esse casal vai ser ouvido já nos próximos dias. Inclusive, nós conversamos com eles, como eu disse agora há pouco, nós vamos ouvir agora um pouquinho do trecho da fala dele. Observe. Nós conseguimos identificá-los, né? Seria um casal morador do bairro Camacho, que ali residia aproximadamente um ano. E, a partir de então, nós instauramos um inquérito policial, no qual serão apuradas as condutas, né, desse casal. Se eles tiveram uma omissão de cautela na condução desses animais, ou se eles, de fato, tiveram a intenção de instigar, de induzir a esse ataque. O prazo estimado para o término do inquérito policial é de 30 dias, o prazo legal, mas é bem provável que essa investigação se encerre antes, uma vez que nossas equipes estão todas empregadas, né, na solução desse caso. Como nós vimos aí, Denise e todos que estão nos assistindo, a polícia quer entender se o casal incitou ou não esses cachorros a promoverem esse ataque, no caso, ao Branco, o cachorrinho da família. Se ficar comprovado que eles fizeram isso, eles podem responder por crime ambiental, cuja a penalidade é 1 ano a 4 anos de prisão, mais multa. E nós vamos estar, claro, aqui acompanhando todo o desenrolar dessas investigações, né, Denise? Claro, David. Obrigada, viu, pelas tuas informações. Bom trabalho por aí. E a gente lembra que o Branco, né, o cachorrinho da família que foi atacado pelos pitbulls, inclusive acabou morrendo nesse ataque, né? Até mais, David. Agora a gente vai para mais um intervalo aqui no seu Jornal do Almoço. Na volta, vamos saber da previsão do tempo para as próximas horas e para os próximos dias. O friozinho continua, mas será que deve permanecer aí até o fim de semana? É o que a gente vai saber daqui a pouquinho. Até já. Se liga na hora, agora 12h27, estamos de volta com o seu Jornal do Almoço aqui na tela da NSC. Um homem foragido, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente em Criciúma, foi preso nos Estados Unidos. Os detalhes a partir de agora com o David Morona. O homem de 29 anos foi detido por oficiais de deportação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Ele agora aguarda um processo de extradição. Thomas Francis Donchá era foragido da Justiça de Santa Catarina e responde por processo de estupro de vulnerável. De acordo com o Ministério Público aqui do estado, Donchá manteve relações sexuais com uma adolescente, mesmo sabendo que ela tinha apenas 13 anos de idade. Segundo a acusação, Donchá esteve com a vítima em motéis aqui na cidade de Criciúma em pelo menos 5 ocasiões. Um mandado de prisão contra ele já havia sido emitido pelo Tribunal de Justiça aqui do estado em junho de 2020. De acordo com a reportagem apurada e publicada pelo jornal O Globo, o réu entrou nos Estados Unidos em uma data e local desconhecidos, sem ser inspecionado ou admitido por um oficial de imigração. A prisão ocorreu após a solicitação da Polícia Federal aqui do Brasil. As autoridades americanas foram informadas sobre o paradeiro do foragido e ele foi localizado e detido. Agora ele aguarda o resultado do processo de extradição. Aqui no Brasil, ele responde por crime de estupro de vulnerável, que tem pena de 8 a 15 anos de prisão, podendo inclusive estender essa pena por agravantes. David Morona para o Jornal do Almoço. Foi inaugurada ontem em Içara a 3ª Vara Criminal. Com essa ampliação no atendimento no Fórum da Cidade, a expectativa é melhorar o andamento de processos para os cidadãos. A partir de agora, também deve ocorrer uma tramitação mais rápida dos processos no Foro da Comarca de Içara. Essa comarca é a que expressa a maior entrada de processos, sendo aproximadamente 30 mil em andamento nas 2 unidades do Foro. E olha, o friozinho não está dando muita trégua, né? A gente está sentindo aí nos últimos dias, apesar de já estarmos em setembro, inverno quase no fim, mas tem feito sim bastante frio, principalmente comecinho de manhã e final da tarde. Para a gente saber como é que ficam os próximos dias, chega por aqui a Bárbara Barbosa. Boa tarde, Bárbara.
Olá para todo mundo. Olha, o esquema na previsão do tempo de hoje é o seguinte: quanto mais para o norte do estado, maior a chance de alguma chuva isolada. Região de Joinville, o próprio litoral norte, Vale de Itajaí e até aqui, Grande Florianópolis são as áreas que entram nessa condição. Em contrapartida, quanto mais perto da divisa do Rio Grande do Sul, maior a possibilidade de ver aberturas de sol. Sul, Serra, Grande Oeste, com mais nuvens durante a manhã, mas ao longo do dia a tendência sim é de céu aberto. Fora isso, os ventos estão soprando na direção sul em uma velocidade média de 50 km por hora e aí o mar para hoje fica mais agitado, temos que monitorar. Em relação às temperaturas, sensação de frio em boa parte do estado. No Grande Oeste, é bem verdade, não passa dos 22 graus, mas Planalto Norte, Vale, sul do estado, a exemplo aqui de Criciúma, aí ficam aí na casa dos 19. Claro, temperaturas mais baixas na Serra, por lá não passa dos 16. Dando uma prévia agora de amanhã, um dia de variação de nuvens, em alguns momentos nublado e até com uma chuva passageira a qualquer hora do dia, principalmente nessa metade leste do mapa, ou seja, mais próximo aqui ao litoral. No restante, sol entre nuvens. 18 graus na faixa litorânea, 16 no centro do mapa, isso inclui, claro, a região de Lages e aí Grande Oeste, de 17 a 21 graus. Amanhã eu estou de volta, mais papo de previsão do tempo. 12h31, a gente faz o nosso último intervalo aqui no seu Jornal do Almoço. Na volta, vamos falar de esporte. Isso porque a cidade de Criciúma está sediando aí a etapa final do Campeonato Brasileiro Sub-21 de vôlei feminino. A gente tem imagens ao vivo na tela de onde acontecem as competições, que é no Mampituba, em Criciúma. E daqui a pouquinho a gente vai para lá conversar com o David Morona para saber todos os detalhes desse campeonato. Em 2 minutinhos, o Jornal do Almoço está de volta para você. Meio-dia e 34, o Jornal do Almoço de volta para o nosso último bloco dessa quarta-feira. E agora vamos falar de esporte. Criciúma está sediando a etapa final do Campeonato Brasileiro Sub-21 de vôlei feminino. As competições são realizadas no ginásio de esportes do Mampituba, que é de onde o David Morona chega agora ao vivo para conversar com a gente, trazer todos os detalhes dessa competição. David, tem time de Criciúma na competição, inclusive, né? Boa tarde para você. Oi, Denise, boa tarde para ti. Tem sim time de Criciúma, time do Mampituba, que está representando aí os catarinenses, né, nesse campeonato de voleibol feminino sub-21, que começou aí durante toda essa semana, está na fase classificatória e agora a partir de amanhã então vai para as finais. Nesse momento estão na quadra o time do Fluminense e também a equipe de Minas. Com esse resultado, o time do Mampituba fica fora da fase das semifinais, né, e da fase das finais, mas continua jogando. Daqui a pouquinho entra, né, na quadra para competir aí, para jogar contra o Desportivo do Rio Grande do Norte. Nós vamos conversar com o Larcinei, que é presidente do Mampituba, para falar principalmente a respeito da participação do Mampituba também aqui na competição, mas de todo esse evento que está movimentando a cidade, né? Larcinei, boa tarde, seja bem-vindo ao JA. Como é que está sendo, né, o envolvimento de toda a cidade num evento como esse? Olha, David, para nós é uma grande satisfação, um grande orgulho. Mampituba, Criciúma, Santa Catarina está sediando esse Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Sub-21. Olha, grandes jogos estão tendo, o público está comparecendo, inclusive aproveito para convidar os telespectadores para vir para o Mampituba, prestigiar aqui grandes jogos. Teremos até nessa sexta-feira, às 11 horas, a final desse grandioso campeonato. Grandes equipes participando como Flamengo, Fluminense, Minas, Bradesco. Vamos jogar o Mampituba, Santa Catarina, vamos jogar contra Rio Grande do Norte, que para nós também é uma grande partida, mas nós não estaremos na final, que Minas está perdendo para o Fluminense, e infelizmente a gente vai ficar ali em terceiro lugar. Mas para nós realmente estamos cumprindo com a missão de sediarmos esse Campeonato Brasileiro com chave de ouro e com grande orgulho. Larcinei, é também uma excelente forma de fomentar o esporte aqui na região, voleibol, isso gera também a participação da comunidade.
Participação aqui é gratuita, como é que faz o pessoal para participar? Não, aqui realmente é gratuita, o evento é aberto. Nós temos no Mampituba 7 modalidades olímpicas, 8, que estamos formando os atletas olímpicos e paralímpicos. Atletas de destaque da nossa região estão vindo para Mampituba participar. E tudo isso numa integração com a união de esforços junto com a Prefeitura Municipal de Criciúma, Unesc, Vigilância Radar. Nós temos grandes apoiadores como Farben e Leve, que nos apoiam nesse projeto de vôlei. E isso veio uma crescente nos últimos anos, que a gente entrou no Comitê Brasileiro de Interclubes através do projeto de incentivo do Brasil. Principalmente no voleibol, a gente está sendo campeão. Estávamos defendendo o título aqui em Criciúma, do Sub-21 do ano passado, que nós ganhamos no Rio de Janeiro do Flamengo, inclusive. O vice-presidente do Flamengo está aqui acompanhando esses jogos, que é um orgulho. Ele não queria pegar o time de Santa Catarina, não, porque o ano passado já foi difícil para eles. Mas eles vão enfrentar com certeza o Minas. Para nós é um grande orgulho. Tá certo, Larcinei, obrigado pela participação aqui no JA. Fica então um convite para todo mundo que está em casa, quer participar, como o Larcinei falou. É só chegar aqui então no Mampituba, está acontecendo aqui na quadra. Os jogos acontecem ainda na quinta-feira e também na sexta. Ao longo do dia hoje ainda tem muito jogo aqui para acontecer. Mampituba entra daqui a pouco em quadra para jogar contra o Desportivo do Rio Grande do Norte. Não vai competir aí pelas semifinais e finais, mas com certeza vai ter muito show de vôlei na quadra aqui, tá todo mundo convidado. Denise, eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, David. Obrigada pelas tuas informações aqui no nosso JA. E agora vamos falar de saúde? 34 municípios catarinenses estão com a cobertura abaixo de 50% para a poliomielite. A campanha de vacinação vai até o final do mês. E aqui no sul do estado, tem cidade que está dando exemplo de como mobilizar o público-alvo. É o caso de Cocal do Sul. David Sacramento chega novamente aqui no JA e traz mais informações para a gente. Denise, Cocal do Sul atingiu uma cobertura vacinal contra a poliomielite de 96,6%. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Cocal foi o primeiro município da região carbonífera a atingir a marca. A principal estratégia do município foi a vacinação dentro das instituições de educação infantil, mediante a autorização dos pais. Outras estratégias utilizadas por Cocal do Sul foi as vacinações aos sábados e estender o horário de imunização na unidade de saúde no centro, que atende em horário estendido nas terças e quintas até as 9 horas da noite. Mesmo atingindo a cobertura, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil em Cocal do Sul foi prorrogada até sexta-feira, dia 30 de setembro. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, outros 108 municípios em Santa Catarina já atingiram a cobertura vacinal igual ou acima de 95%, mas que isso representa apenas 36,6% dos municípios catarinenses. A Secretaria disse ainda que 34 municípios estão com a cobertura vacinal abaixo de 50%. David Sacramento para o Jornal do Almoço. Já dessa quarta está quase no finzinho, mas antes, vamos abrir espaço para nossa audiência? Vamos dar uma olhada nos recadinhos aqui, ó. Rose Albino, de Criciúma. Oi, Denise, sobre esses cachorros que os donos levam para passear soltos, é bem perigoso. Caminho na prefeitura e acontece isso direto. Não sei se caminho ou se cuido dos cachorros para não virem em mim. São grandes e tenho medo. Afinal, né, não conheço o animal. Realmente, Rose, é uma situação bastante complicada, né? O pessoal que sai com cachorrinhos menores também tem que estar sempre de olho, né, para que isso não aconteça, para que não aconteçam essas brigas. Francisley Martins, de Sombrio, olha só, gente, um convite para o pessoal de toda a região. Vem aí a Sor Sombrio, é uma festa da cultura açoriana de Santa Catarina e vai começar agora na sexta-feira, de 16 a 18 de setembro, e a cidade te espera com artesanato, danças folclóricas e, claro, muita gastronomia típica. Obrigada pelo teu recado, a gente volta a se encontrar amanhã aqui mesmo na NSC, que faz como ninguém faz. Uma boa tarde, até lá. Jornal do Almoço. Oferecimento: Giasse Supermercados. Baixe o aplicativo Amigo Giasse e comece a aproveitar.